Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Nesse vídeo de hoje, um vídeo de dicas aí, bem simples e rápido, gostaria de falar para aquelas pessoas, aqueles empresários, ou aqueles futuros empreendedores, ou seja, para quem está desejando aí abrir o seu próprio negócio, sobre a importância de um tema que muitos negligenciam, muitos deixam passar e até deixam de lado, não entendendo a importância e o que esse tema pode trazer para você, mas principalmente para o sucesso da sua empresa, que são os seus dados históricos. Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Muitos empresários simplesmente se esquecem ou deixam para lá ou não fazem ideia, ou seja por desconhecimento ou porque não querem ou simplesmente acham que isso não vai levar a nada, mas acabam esquecendo da importância ou da grande importância dos dados históricos da sua empresa. Existem 4 tipos de empresários. Eu coloquei aqui sobre esse assunto aí, né? O primeiro grupo de empresários são aquele grupo que nunca olhou os seus dados antigos, né? Os seus dados históricos aí. Eles vivem apenas, ou na maioria das vezes, fechando o mês, e aí o outro mês, e isso acaba fazendo com que ele não olhe o seu passado, não tire conclusões nenhuma com os dados que ele veio, né, conseguindo, alcançando. E aí também não pode tirar conclusão porque não analisa os dados e não tem como tomar nenhuma decisão em cima deles. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que não tem os dados, né? Ele simplesmente vai fechando as suas contas, mesmo que tenha um sistema para passar o cartão, né? A maioria das empresas tem hoje, ou algo que controle aí banco e faça o seu fechamento mensal para depois enviar suas notas fiscais para o contador, fazer o seu fechamento contábil também. Mas como a maioria dos contadores não faz a análise financeira junto com o empresário, faz só a análise contábil e muitas vezes só o fechamento, né, de folha de pagamento, envia os famosos impostos aí, né, GPS, DAS e uma série de outros, a gente acaba como empresário não usando, né, no bom sentido, da força ou da mão de obra de um contador para nos ajudar nesse sentido. Se você não sabe, você pode pagar uma graninha a mais para o seu contador para ele poder fazer isso para você. Ou seja, te ajudar a analisar suas finanças, se você tiver elas, obviamente, separada das suas finanças pessoais, né? Esse é um primeiro ponto, uma condição primordial e sine qua non que a gente fala. Sem isso você não vai conseguir fazer análise de uma e aí seus dados financeiros e pessoais vão ficar misturados e as coisas vão continuar complicadas. O terceiro grupo de empresários é aquele que tem os dados, mas nunca compilaram. Que é o maior grupo que eu encontro, né? As pessoas geralmente têm um sistema que faz controle de caixa, muitas vezes se for uma loja, alguma coisa assim do varejo, faz o controle de estoque para fazer a entrada do produto, dá baixa no caixa, e aí fazer o fechamento financeiro a partir de um código de barra, alguma coisa nesse sentido, e aí vendeu, passa o cartão, e o fechamento faz esse fechamento mensal. Ele consegue ver ali um número, né? Mas ele não faz análise nenhuma porque ele não levantou. A maioria dos sistemas não te dá um gráfico ou alguns tipos de gráfico para você fazer essa análise histórica. Isso é um prejuízo muito grande. E o quarto grupo de empresários é aquele grupo que tem os dados, às vezes até já estão compilados no próprio sistema, quando o sistema é um pouquinho melhor, mas não sabe o que fazer com esses dados. Seja por falta de conhecimento, seja porque tem os dados e acabam não sabendo ou não querendo olhar esses números para não tomar nenhum susto ou achar que uma decisão pode ser precipitada ou uma decisão errada, enfim. São empresários que têm os números, muitas vezes, como eu disse, já compilados, poderiam utilizar esses números para eles mesmos e para o sucesso da empresa, acabam não usando. E aí, para que servem esses dados históricos? Eu anotei algumas coisas aqui, mas poderia explorar, e é o que eu exploro no meu processo de mentoria consultiva. Uma das partes finais da estratégia, que eu chamo, que é a primeira fase que eu passo aqui com os meus mentorados, né, os empresários que querem fazer mentoria aqui comigo. Quando a gente termina a fase inicial, né, inclusive estou mudando alguns nomes aí para ficar mais didáticos, né, tem nomes que acabam assustando as pessoas,
Mas enfim, quando eu passo por essa primeira etapa, que eu finalizo aí essa estratégia do negócio, estratégia da empresa, uma das coisas que eu faço é verificar tudo aquilo que o empresário deseja, tudo aquilo que ele veio fazendo e o que ele deseja para o futuro e transformar isso em dinheiro, né? Projetar finanças olhando também o passado da empresa. Quando o empresário tem dados, né, passados que fazem com que a gente consiga preencher uma planilha, eu dou essa planilha prontinha para o empresário, melhor ainda, porque eu olho pelo menos 12 meses, ultimamente em função da pandemia eu tenho olhado até 24 meses, se o empresário tem esse número, para que a gente consiga ver o histórico da empresa e tomar algumas decisões de hoje para frente daquilo que a empresa veio passando. Até por conta da pandemia, né? Até antes da pandemia, as pessoas vinham faturando de uma forma, vinham vendendo de um jeito, começou a pandemia, eu comecei a vender de outro jeito, melhorei ou piorei, enfim, cada negócio é um negócio, e a partir de agora eu quero modelar isso para o futuro, vou precisar olhar esses dados e para tomar uma série de, analisá-lo, né? Verificar uma série de parâmetros e tal. E é isso que a gente faz numa das sessões de mentoria aqui. Por quê? Porque eu preciso olhar, uma das primeiras coisas são as oscilações, anotei aqui, as oscilações mensais dos seus resultados. Qual mês que você vendeu mais? Por que você vendeu mais? O que foi que aconteceu? Quais são esses meses que efetivamente ocorrem menos venda? O que eu posso fazer se esses meses são repetitivos ao longo dos anos? Tem empresas como lojas, né, no varejo, aí eu tenho muitos clientes agora, por exemplo, que são clientes de lojas de roupa, por exemplo, eles têm as oscilações que são normais, né? Toda loja de roupa tem as oscilações em função da moda e em função do clima, né? E de uma série de outras pequenas coisas, mas moda e clima são os que mais afetam. Em função dessas mudanças, eu sei aqueles meses, por exemplo, novembro e dezembro, que eu tenho um boom de vendas em função do Black Friday de novembro e dezembro no final do ano, né, Natal e assim por diante, e eu sei aqueles meses que eu tenho de baixa, eu preciso tomar umas decisões antecipadas para que quando chegar, principalmente aqueles meses de baixa, eu saber o que fazer, e quando eu tiver um mês de alta, para eu também saber o que fazer, né? Às vezes eu tenho que contratar um colaborador, se eu não tiver condição de contratar fixo, eu contrato um colaborador por período determinado, enfim, são várias coisas que eu tenho que fazer, sejam de marketing, mas também de vendas, para poder me preparar para o futuro, já que a gente está projetando, analisando coisas para o futuro, porque o passado eu já analisei e tomei algumas decisões. Essa é a primeira coisa, analisar as oscilações que a empresa veio passando e tomar decisões para o futuro com foco naquilo que a gente determinou. Segundo ponto é fazer a partir desse histórico uma curva 80-20. Quais foram os 20% dos produtos que deram 80% do faturamento, ou muito próximo disso, né? Todas as empresas têm essa curva muito próximo disso, tanto para quem produz produto, para quem vende produto, para quem presta serviço, enfim, é mais ou menos a mesma coisa, você tem que analisar o seu caso e se você não tiver esse número, você não vai conseguir fazer essa curva. Fazendo essa curva, tem várias outras coisas que a gente pode fazer, tem várias análises que a gente pode tomar e em função dessas análises, a gente consegue olhar quais são os produtos que efetivamente venderam mais, por que venderam mais, quais são os produtos que eu tenho que focar meu marketing, que precisam ter uma alavancagem, qual é o período do ano que eu vou fazer um marketing específico para algum produto ou algum serviço em função tanto do ano quanto de algum evento, de alguma data comemorativa específica que já puxa aquele produto, enfim, para várias ações que a gente vai tomar. Então analisar a curva 80-20, né, o famoso gráfico de Pareto aí, pegando seus dados passados é importante. O terceiro ponto é para projetar receitas, despesas fixas e variáveis. É uma das coisas que eu também faço aqui no meu processo de mentoria, porque essa planilha que eu dou para os meus clientes, meus mentorados, a gente faz junto essa análise, né, do futuro, como é que a empresa quer crescer em função das metas que ela quer atingir. Não adianta nada eu falar que eu estou faturando 100 mil esse mês e quero faturar 110 mil mês que vem e assim por diante quero querer crescer. Um número por si só, no papel ou numa planilha, não vai te levar a nada. Você precisa saber, para você dar certos saltos, independente do volume de vendas, né, na parte financeira que você quer aumentar, você vai precisar, obviamente, saber o que você vai vender para alcançar aquilo e como você vai vender, qual campanha de marketing você vai fazer, o que você vai fazer de diferente para passar de 100 para 110, de 110 para 120 e assim por diante. Independente do seu volume de aumento de receita que você queira, você vai precisar olhar os seus dados históricos para ver qual é o mês que você teve realmente algum aumento, o que você fez no passado e aquilo que você pode
fazer para o futuro. De novo, receitas, ou seja, aquilo que está entrando, mas também analisar as despesas fixas e as despesas variáveis, o que você veio gastando, né? Aonde você pode reduzir e projetar isso para o futuro, porque aí, projetando isso, você vai conseguir fazer uma outra coisa, que é fazer a análise do seu lucro mensal, né? Como é que você veio lucrando, tanto em percentual quanto em dinheiro, para que você consiga saber os porquês desse lucro, quais foram os produtos que me deram esse lucro. Eu estou numa média ascendente, apesar que média não é um número tão legal, mas eu estou num número ascendente de margem de lucro, e essa margem de lucro está fazendo com que eu consiga, sei lá, se a sua meta for juntar um capital de giro de X mil reais, investir em alguma coisa, deixar um dinheiro no caixa, enfim. A partir da sua meta, você vai definir aquilo que você quer e fazendo essa análise, né, dos seus meses, aí você vai conseguir tirar a sua margem de lucro e, né, eu falei aí das receitas, despesas fixas e variáveis. Somente a partir disso você já consegue tirar a sua margem de lucro mensal, líquida, né? E a partir dessa margem de lucro, fazer a análise e projetar a sua margem também de lucro para o futuro. Por quê? Porque, afinal de contas, olhando para frente é que você vai chegar aos resultados que você deseja, mas para tomar certas decisões mais em cima de dados e fatos, você vai precisar olhar o seu passado e projetar suas ações do futuro. E coloquei aqui mais uma última coisa, que é analisar os seus meses de oscilação e tomar decisões antecipadas. Se eu analisei o passado, peguei todos os meus dados, fiz uma curva 80-20, analisei quais foram os produtos que mais venderam, por que venderam, que campanhas eu fiz e uma série de coisas, eu olhando para o futuro, eu vou poder pegar quais são os meses que tiveram mais oscilações e tomar algumas decisões. Esse ano passado eu fiz essa campanha X, não funcionou, então esse ano eu vou fazer de outro jeito. A gente vendeu bastante na Black Friday em função disso. Então esse ano a gente tem que intensificar tal coisa. Para você, como o próprio nome diz, antecipar o seu planejamento de marketing e de vendas, para você sair na frente e não chegar em cima da hora, puta, não vai dar tempo de fazer isso, ou não vou conseguir fazer aquilo. Então, analise os seus dados para que você olhe o seu histórico, tome as decisões assertivas e projete a partir das suas metas o futuro da sua empresa. É muito importante que você faça isso, porque isso vai direcionar não só a estratégia da sua empresa, mas todo o planejamento dos próximos meses para você tomar as decisões certas, as ações corretas para chegar nos resultados que você deseja. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Se você não baixou ainda o meu e-book sobre o ciclo da excelência, vou colocar o link aqui abaixo desse vídeo. É um e-book que fala sobre estratégia, planejamento, gestão e controle, que são os 4 temas que eu acredito serem essenciais para qualquer empresa ter uma boa estrutura, ter uma boa padronização, uma boa sistemática de gestão e para você aumentar a sua performance aí como empresário e também dos seus processos e colaboradores da sua empresa. Grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.